Boa noite. Esperando o pessoal entrar. Em mais uma das nossas quartas literárias. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Que hoje a gente vai papear com mais um escritor. Deixa eu convidar o pessoal para nosso bate-papo, nossas quartas literárias. Dessa vez eu vou conversar com Jonathan Alves, escritor que acabou de lançar o seu livro. Vou só esperar o pessoal entrar. Boa noite, Terra Santa Aromas. Convidando nosso escritor já entrou. Olá, boa noite, Jonas. Boa noite, Simone, tudo bem? Tudo bom, você? Tudo ótimo. Estava aguardando ansiosamente. O pessoal está entrando aí para o nosso bate-papo. Vamos esperar Que mesmo a gente aqui. vai ter o prazer de conversar. Bom, Jonathan está lançando o primeiro livro, é isso, Jonathan? Isso. Foi lançado em março, né, desse ano. Eu lancei sem nenhuma pretensão e acabou que as pessoas gostaram. E aí, a convite também do Thiago, né? Acabei participando de live com ele, fui num evento recentemente com ele em escola também. E aí, estou divulgando um pouquinho mais do que eu esperava. E O agora tem seu Thiago, convite também. pois é, o Thiago que o Jonathan fala é o Thiago Pinheiro, que também Sim, lançou um livro, Cemitério das Orquídeas, né? lindo, por E sinal. a gente vai estar conversando aqui com ele também no final do mês, acho que dia 30 a gente vai estar junto. Vou assistir. Bom, de qualquer maneira, eu deixo essa live salva. Quem não conseguir assistir agora ela inteira, pode ter a oportunidade de assistir no horário que tiver interesse, que quiser, né? Uhum. Vamos começando aí a conversar. Jonathan, como é que você começou a escrever? Como é que você se descobriu escritor? Olha, Simone, é uma coisa que acho que foi inerente à minha criação. A minha mãe é professora, né? Então, desde pequenininho, sempre tive esse contato com escola, universo de escrita, livros. Então, sempre tive isso em casa, de berço. Mas eu me descobri escritor quando, lá pequenininho, eu gostava muito de Harry Potter, né? Na época dos filmes eu nem lia, nem tinha tido acesso aos livros, mas começou a sair os filmes lá para os anos 2000, né, se eu não me engano, Sim, e, e eu gostava muito de qualquer coisa relacionada à magia, enfim, eu brincava de feitiços. E eu não sei se você lembra, normalmente em desenhos, quando tinha feitiços, alguma coisa assim, tinha que fazer uma rima, né? sim. Sempre rimar, né? No Harry Potter até tem um pouquinho disso também, mas mais em outros desenhos. E eu brincava muito disso, de rimar, de fazer versinho, de feitiços. E aí acabei, desde pequenininho, escrevendo isso no papel. Eu colocava no papel, guardava, acreditava que eu teria meus poderes quando chegasse aos 16 anos. Muito coisa de filme, né? Mas era isso. E aí fui escrevendo, fui estudando, entrei para a escola. Na escola tive uma professora que, inclusive, hoje eu até mandei um livro para ela, professora Gláucia. Ela falava que eu seria o futuro Pedro Bandeira. Olha como o incentivo dos professores é importante, né? Que Você é legal. professora
E na segunda série, isso eu morava em Francisco Morato. E ela me incentivava sempre. E continuei escrevendo sempre poesia. Por conta dessa brincadeira infantil, foi virando algo mais sério. Até que eu cheguei ao nível superior e decidi pelo jornalismo, que também trabalha com a escrita, obviamente diferente da literária, mas ainda assim escrever. Sim, sim. E foi por esses caminhos. E o livro atual, eu não escrevi ele, peguei e falei assim, agora eu vou escrever um livro e vou publicar. Não, eu peguei lá desde 2013, escritos que eu tinha guardado, e fui escrevendo até o ano de 2021, até mais ou menos um pouquinho antes de eu lançar, em março. Reuni tudo isso, ou seja, tem mais de 10 anos de textos em um livro só. Olha, muito legal. Legal. Você sabe que eu conversei a semana passada com uma escritora de Francisco Morato, a Thalita Cine. Eu não Não a sei se... conheço, mas eu vou procurar. O Então, meu berço foi ela é lá. muito legal, ela tem um livro super interessante, eu fiquei super Uhum, interessada em ler, assim como eu estou interessada em ler o seu também. Boa noite, Janeci, entrando aí no nosso pessoal. E assim, além do Harry Potter, quais são as uhum, suas influências, né? Você já falou que aham. a coisa do Harry Potter foi marcante, acho que foi marcante para toda uma geração, né? Talvez até Sim, mais de uma geração. eu É, acredito que essa, sim. essa galera que hoje está com 20 e poucos anos pegou todo o Uhum, desenrolar da trama, né? Toda aquela coisa de sim. esperar o livro, de esperar o O filme, né? acompanhamento. Uhum, Acompanhou isso tudo. Além dessa magia, né, que uhum, Harry Potter trouxe, assim, esse reencontro da juventude com a literatura, que outros autores que te chamaram a atenção durante o período que você uhum, estava na escola e o período em que você foi aham. desenvolvendo o seu talento para a escrita? Então, como eu gostei sempre de poesia, minha mãe trabalhando em escola, ela trazia livros para mim, né? Sempre trouxe. Até mesmo eu não estudei na escola estadual, mas eu estudava em escola municipal. Só que a escola municipal não tinha aquele programa de entregar livros. A Sim, é estadual já sim. verdade. Então minha mãe também trazia para mim. E um deles, que foi o primeiro que eu me tornei fã, que eu acompanhei, é o livro do Mário Quintana. Ela me trouxe um exemplar desses que eles ganhavam na escola, e inclusive tem uma poesia dele que me marcou muito, que chama Poema. O nome é bem genérico, mas é muito bonita. E aí eu guardei esse livro, tem até hoje. Foi o primeiro contato com a poesia mesmo, oficial, assim, que eu tive, como poeta, Mas o né? primeiro contato maravilhoso, né? Que é um Né? dos Aham. maiores escritores de língua portuguesa Uhum. do Brasil, né? Mário Quintana é Sim. fantástico. E aí é um livro pequeno, é uma antologia dele, né, com vários poemas dele, mas que me marcou muito. Então eu carregava esse livro para tudo quanto é lugar. Eu estudei na ETEC aqui de Campolim Paulista e eu Sim. lembro muito que no ensino médio ele me acompanhava para lá e para cá. Olha que E, aí- bacana. é, e agora as referências mais próximas da atualidade tem Pedro Salomão. Deixa eu ver que eu gosto muito de ler. Tem um escritor que chama Gui Pinto. Ele não escreve especificamente poema, mas escreve sobre relacionamentos, enfim, que eu acho também uma parte muito legal, como se fosse um cronista, né? Sim. E sempre nessa vibe de conteúdo atual, poesia. Tem também, deixa eu ver que eu tenho acompanhado aqui. Inclusive eu tenho aqui do meu lado alguns livros. Tipo, O você vai Pedro mostrar Salomão. o seu pra gente. Sim, mostra. Inclusive o Pedro Salomão tem um livro no qual toda a diagramação do meu foi inspirada no dele. Esse livro chama Eu Tenho Sérios Poemas Mentais, de Pedro Salomão. Eu Eu recomendo já para todo ouvi mundo. falar, eu já ouvi falar, É não muito bom. conheço, mas eu vou procurar, porque eu gosto sempre Uhum, de ler coisas de autores novos, jovens, uhum. acho uma delícia. Esse autor, ele fala muito sobre ansiedade e durante essa pandemia eu vi muito dentro desse quadro. Eu acho que a maioria das pessoas passou por algum estresse emocional nessa pandemia. Não tem como não passar nesse momento. E É aí difícil, ele né? me ajudou.
E eu acredito também que esse livro, Eu Tenho Sérios Problemas Mentais, foi um start inicial para falar, olha, eu tenho conteúdo para escrever um também, né, para publicar um. E aí é te um deu autor influenciando coragem, outro. né? Isso, me deu coragem. E também acompanhando o Thiago, eu vi que era possível fazer isso de uma maneira que o meu bolso comportasse, né? E aí, a Aham. partir dele, eu fui, dei uma procuradinha naquela editora que ele publicou o livro dele e também me interessei, e aí foi. E aí você publicou pela Wiclap também, é a Isso, mesma história dele. Ah, que é por isso, demanda, que é muito legal. Acho isso uma coisa isso. super interessante hoje em dia de fazer, que é o livro por demanda. Porque se a gente Uhum, vai, a gente tem o livro em mãos, tudo hoje, às vezes você enviar o livro é até mais caro que o próprio livro, é bem complicado. E aí sim. você estando numa editora, você já consegue, porque elas têm toda uma logística, né, de atendimento ao cliente e tal, que Uhum, acaba barateando, acaba facilitando, sim. né, o trabalho, e a gente pode ter um livro Uhum, editado e as pessoas podem comprar, comprar. então isso é bacana, acho bem interessante. E aí, eu vi que você já fez algumas palestras, você participou de algumas coisas, você participou inclusive de uma tarde lá numa escola em Campo Limpo, da Mário Isso, Pereira Pinto, né? E aí, foi. exatamente o que vocês fizeram? Como é que foi esse encontro seu Uhum, com o público leitor? Você mostrou os seus poemas? uhum, Como é que foi esse encontro? Que eu vi que você fez, que o Thiago fez também, vou sim. depois perguntar para ele, mas eu queria saber de você, como Uhum. foi essa tarde lá na escola? Foi uma tarde que vocês passaram lá? Foi sim. Na verdade, assim, esse evento é do Tiago. E aí ele comentou comigo com a professora lá Mário Pereira Pinto, que é a Luziana, né? Inclusive ela Sim, Luciana é uma Félix, professora, isso, maravilhosa. sempre É, compartilha as nossas coisas, está sempre sim. incentivando. Ela E faz aí, parte do Conselho de Cultura ai, que bacana. ela é uma Aham, das, ela tem, é responsável por uma das cadeiras de literatura, eu sou responsável pela cadeira, pessoa uhum. titular, ela é suplente, e É, ela a faz um época trabalho muito que eu legal. acompanhei a criação do Conselho de Cultura enquanto eu trabalhava na prefeitura, e eu não lembro se tinha formado já as cadeiras de literatura. Eu creio que não, Não, creio que eu formou entrei depois, no né? segundo momento, eu entrei no segundo Ah, momento. A aham. princípio eu não entrei, mas aí chamaram as Uhum, pessoas, tal, porque muito pouca gente tem disponibilidade e uhum. percebe o quão É verdade. importante é você fazer parte de um conselho de cultura do município, né? Hoje, da Uhum, forma como a rede cultural é montada, é imprescindível que o município tenha um conselho de cultura sim. atuante, né, um fundo de cultura, tal. Então, nesse sentido, a gente, ó, o Thiago acabou de entrar aqui, estamos falando de você, Thiago. Nosso E a abre alas. Luciana, aí eu e Luciana entramos no segundo momento, né? Uhum, E foi bem legal, porque a gente se deu super bem, aí a gente está fazendo algumas coisas, ela ajuda também, uhum. ela faz a divulgação, ela é Super ativa, né? Eu super tinha, ativa a época nisso. que eu trabalhava no governo municipal, eu tinha pensado já em fundar, né, uma cadeira literária, não que fosse do Conselho de Cultura, mas que fosse parte ali do Departamento de Cultura, né? Acabou não dando certo, mas felizmente vocês estão aí, conseguiram abrir esse espaço. Foi uma grande E luta, né? sim, e exatamente por conta disso, Simone, o Thiago conseguiu também colocar o livro dele na Lei Aldir Blanc, fazer todo um Sim, processo. E eu sim, vejo que eu acompanhei o começo também com o Pardim na outra gestão, e ele isso. correndo atrás da Lei Aldir Blanc para trazer esse dinheiro para os artistas da cidade. Então, eu Sim, foi bem acredito, Pardim, para quem importante. não sabe, para quem está nos assistindo, era o Marcos antigo Pardini, Marcos Pardim, antigo diretor de cultura,
que, ao meu ver, foi um bom diretor de cultura, sim, Mas mas que ele sabe abriu muito alas, né? bem o que ele está fazendo, né? Eu e Uhum, Marcos trabalhamos juntos na Secretaria de Estado da Cultura, como uhum, mobilizadores culturais. A gente fez um trabalho super bacana na que época do legal. Márcio França, foi bem interessante. Ele é muito competente, ele Muito, trabalha já há muito tempo nessa coisa de gestão cultural sim, e ele é super. Ele é super comprometido, né, em abrir sim. espaço para Ele os tinha artistas esse carinho locais. com os artistas locais, né? Da onde ele estava Sofia está direcionando os falando que ele trabalhos. é ótimo. Sim. Ele é ótimo Inclusive, mesmo. vou mandar para ele depois dessa live para ele ver Então, ó, esses, aproveitar e mandar esses um beijo para comentários. a Jane. Beijo, Pardinho, abraço. Foi Então, muito mas me incentivador. conta, é verdade, mas me conta como é que Uhum. foi esse encontro lá com os alunos que você fez Isso, com o Thiago lá vamos na Mário voltar. Pereira. Então, aí, na verdade, o evento era do Tiago, é do Tiago. A professora Luziana viu que eu tinha feito uma live com o Tiago e me convidou por meio dele. Aí eu fui lá, acompanhei o projeto, o Tiago entregou alguns dos livros do projeto que ele tinha feito lá, e eu entreguei uma cópia para a diretora, né? Possibilitei uma cópia para a escola. Não deu tempo de ler nem nada, mesmo porque a quantidade de alunos estava muito reduzida por conta É, da pandemia, né? sim, Não deu para ter esse momento, mas eu achei muito legal compartilhar esse momento porque a valorização do artista local, né? A valorização da a ideia isso. é formar essa rede mesmo, né? Porque tem muita Uhum, gente fazendo arte, fazendo literatura aqui na região. A gente tem, eu vou falar com vários escritores. Eu comecei falando com uma escritora do Rio de Janeiro, vou falar uhum. com uma escritora de São Paulo. Mas o legal é que vão ter vários escritores aqui da região. Eu vou Isso é falar com muito a Tuba bacana. Vilhena, vou falar com a Fabi Zambelli, vou Uhum. falar com o Thiago, né? Dia 30 eu vou falar com o Thiago. Aí vou falar com o Sérgio de Caieiras, Sérgio Camargo de Caieiras, que acabou de lançar Que um legal. livro também. Falei com a Thalita Cine, que é de Morato, né? Então a Uhum. gente vê que a região ela é muito propícia. Acho que os ares e a Sim. água aqui da região é boa para a literatura, porque a gente tem muita gente escrevendo, Sim. muita gente Uhum. lançando livro, muita gente se dedicando à literatura, né? Uhum. Então é Sim. bacana que a gente é, esteja sempre mostrando esse pessoal até para as pessoas também Uhum. que fazem um trabalho, como você, por exemplo, se empolguem e tenham essa Sim. luta aí de lançar, né, o seu trabalho, que isso é bem Uhum. bacana, acaba sendo servindo Inspiração, né? de inspiração, né, para outras Uhum. pessoas. Isso é bacana. Inclusive, eu creio, ô, Simone, que isso é muito resultado da internet, né? Essa pluralidade que a internet permite, permite É, chegar a lugares que antigamente só quem tinha muito dinheiro chegava, é né? Só quem verdade. podia investir primeiro para depois obter o retorno é que podia ter, né? Que nem a Você tem que editora que fazer você todo falou um por livre demanda. lançamento, né? Uhum, Todo um trabalho de divulgação. Hoje a gente divulga assim, né? Fazendo sim, live, convidando as pessoas, participando de eventos com os amigos. Isso é legal. E outra com coisa que eu certeza. acho legal, por exemplo, o Thiago, que está aqui assistindo a gente, o Thiago ele dá a maior força, ele te convidou, ele faz, Sim, né? Ele não apoia fica sempre. querendo a coisa só para ele, né? Porque tem muita Uhum, gente que faz a coisa e fala assim, eu não vou chamar outra pessoa porque vai pegar o meu espaço. E não aham, é verdade, né? não Porque é, quem cada um tem o seu. lê, copia assim, né? Lê Uhum. tudo que aparece na mão. Então, quanto mais livro, mais as pessoas vão querer ler, né? Então, isso é Inclusive, bacana. é, inclusive, a visita que eu fiz à escola proporcionou que uma menina de lá, eu não vou me recordar o nome dela agora, mas ela começou a seguir o meu conteúdo exatamente porque a gente partilhava de uma coisa em comum que é a religião, né? Que é a Sim, comunidade religiosa.
E aí foi muito sim. legal, porque ela nunca me conheceria, ou eu nunca conheceria ela, se não houvesse havido essa ponte pelo Thiago, pelo evento, entendeu? E eu acho que é isso, o compartilhar só gera frutos, né? Não Essa retém nada, né? formação dessa rede, né, é bem Uhum, interessante. Eu acho bem bacana, porque de repente a gente pode mais à frente, quando acabar essa coisa de pandemia e tal, por favor. pensar até em propor para as prefeituras da região de fazer bienais de livros, de fazer mostras de livros. Aham, Em Caieiras, na gestão passada, eu cheguei a participar de algumas feiras do livro que tinha todo ano olha lá que em legal. Caieiras. Que era bem legal. E eu acho, pelo que eu vejo, pelo que a gente percebe do Uhum, movimento de escritores da região, do movimento literário que a gente vê, do tanto de leitores que a gente tem aqui na região, eu acho que é super interessante e é super factível que a gente faça esse tipo de evento para essa troca, né, dos com certeza. escritores, essa divulgação do trabalho e troca de conhecimento, de dicas, Sim, né, de coisas, fazer bienais, fazer feiras de livro, fazer encontros literários, eu acho que é super interessante e a sim, gente tem gente para isso muita aqui na gente. região. A gente tem muita gente trabalhando com Sim. literatura aqui na região, né? Isso é bacana. Eu acho que efervescer esse movimento literário, a gente só tem a ganhar. E É não só enquanto verdade. artistas, enquanto sociedade. Sim, o Tiago está falando aí. Fico feliz que estamos movimentando a Uhum. É, eu literatura na vi. região. Você é muito responsável por isso, viu, Tiago? Sim, Você precursor. tem um trabalho bacana nessa área, né? Que teve coragem de ir, de fazer, né? Eu Uhum. acho que assim como ele te incentivou, de repente ele Inspirar incentivou outras outras pessoas pessoas, também. né? Isso é muito bacana. Isso é muito bacana mesmo. Agora, me mostra seu livro. Ah, eu tenho uma cópia dele aqui, que foi a primeira que eu pedi lá na editora, para verificar se tinha Sim, alguns erros, fazer aquela revisão, né? É esse sim. aqui. Dá para ver certinho? Olha só, Deus e eu, a poesia e um caderno. Olha só. E o que significa isso? O que que é? Você faz Então, são poemas religiosos ou não? Ou tem essa aham, espiritualidade ou é só é voltado para a religião ou não? Foi só uhum. uma Tem citação. muito, dentro desse livro, tem muito, obviamente, do que ele fala na capa. Tem muito conteúdo sobre poesia, pequenas crônicas, exatamente sobre essa vivência com Deus. Mas o que eu costumo dizer, eu não escrevi para quem está dentro da igreja, ou para quem está dentro da minha comunidade religiosa. Eu escrevi para quem está Qual a fora me sua conhecer. religião? Me desculpa, qual a sua Eu sou religião? cristão protestante. Ah, tá. E eu escrevi porque eu sei que atualmente a minha religião está muito deturpada. Tem muitas pessoas falando que não deveriam, impondo coisas que não deveriam, fazendo da nossa fé um mercado também, É verdade, isso é né? verdade. E eu, enquanto inspiração nas coisas de Deus, né? Eu trouxe isso para o meu livro, né? Todas as poesias aqui falam sobre tudo, não tem tabus. Falam sobre sexualidade, falam sobre relacionamento amistoso, relacionamento é, entre Deus e o homem, fala sobre tudo. E eu não, até aqui atrás, quando a gente coloca um resuminho do livro, eu Sim, cito que não é para religiosos. Por quê? Porque quem é da minha religião e me lê, já vai ter visto isso dentro da igreja, ou não. Mas é para quem está fora. Para quem olhar de fora e falar assim, olha, isso é diferente, entendeu? Não está dentro desse tabu de mercado, de vender a fé. Eu quis sim. trazer toda a minha vivência, por exemplo, eu falo de luto, de esperança,
Eu perdi meu pai em 2015, né? Então eu falo sobre viver esse luto com Deus. Eu falo também aqui sobre inveja, porque esse sentimento é inerente a qualquer ser humano, né? Eu falo também sobre a maternidade. Eu não sou pai e, obviamente, ainda não tenho esposa nem nada, mas a maternidade vista enquanto filho, sentida enquanto filho, né? Porque a gente vê muitas mães na internet se manifestando, que é maravilhoso ser mãe, que também é muito cansativo ser mãe, que é um desafio. Mas e o filho? Como que ele vê a maternidade? Também tem aqui. E sempre diante de Deus com um olhar assim, que eu acredito que a mãe, esse arquétipo mãe, eu acho que aqui na Terra é o que a gente tem mais próximo de Deus, físico, né? Eu acho que é esse amor. Bonito isso, que bonito. É, Eu, como mãe, achei lindo, achei e, bacana. enfim, é muito plural. Assim como eu sou. Na live com o Thiago eu tinha falado para ele assim, que a gente tem personalidades realizadoras, né? E que na minha concepção é assim, se eu acredito que Deus é o criador de tudo, eu pego a partir da criação e me expresso em criatividade. Então eu pego a partir das coisas criadas e crio mais. Poesias, artes que eu digo são digitais na internet, canções Aham. também gosto de cantar, enfim, em várias coisas. Eu vi você cantando, Opa! mas você canta profissionalmente ou não? Não, não. Só dentro também da comunidade religiosa, né? Ah, tá. Que é um berço da arte para muita gente. Se Sim, você for sim, ver grandes verdade, cantoras verdade. como Beyoncé, a Anitta aqui no Brasil, a Katy Perry, começaram cantando na igreja. É verdade. Então, Não, tem um é. monte de gente assim, né? Tem um monte de Uhum. gente. A Whitney gente Houston, que é pega. uma das maiores artistas, começou É, cantando no âmbito religioso, né? Eu é, acho que porque isso é lá muito nos importante. Estados Unidos eles têm uma forma muito diferente de louvar Deus, Sim. né? Então, principalmente as comunidades negras, eles têm Uhum. não tem esse culto que a gente tem. É que a gente, como um país eminentemente Uhum. católico, né? Que durante muito tempo foi eminentemente católico, hoje isso está mudando, mas era muito católico. Então, Uhum. a ideia de religiosidade que se passava para a gente era aquele tipo de religiosidade, né? Aquele tipo de Uhum. culto, né? Aquele tipo de missa, que é onde a gente via, tal, que no máximo tinha um coral cantando, tal. Uhum. Hoje até a própria Igreja Católica ela está mudando isso, né? Porque ela Sim. viu e porque eu acho que não tem coisa mais. Olha, a Sofia está falando que cantar na igreja é uma Eu vi. ótima escola, é uma ótima escola. Realmente. E é verdade. E eu acho que assim, nada mais bonito do que louvar a Uhum. Deus com música, né? A gente vê, por exemplo, Aham. as religiões de matrizes africanas, elas Também louvam utilizando a através música. dos cânticos, através das músicas, né? E aí a Uhum. gente vê muito isso nas igrejas americanas, a gente nas Uhum. igrejas estadunidenses, né? A gente vê Inclusive, muito. muito disso. Inclusive, por exemplo, há uns 10, 20 anos atrás, não era comum, no âmbito Não, cristão, não. usar bateria, por exemplo, Aham. que vem dos batuques das religiões de matrizes africanas. Então, Sim. a sociedade é plural, né? A gente vai, por exemplo, tem muitas festas cristãs que utilizam o São João, mas que já não acreditam mais nos santos. Então, a gente é muito plural. É um país que se mescla em diversas formas. E eu acredito que o amor de Deus se manifesta de diversas formas. É E é por verdade. isso Eu acho que é que importante que a gente isso. respeite. É importante que uma Uhum, pessoa como você, que tem essa formação cristã, tudo venha a uhum, público falar isso, porque a ideia que se tem hoje é uma ideia extremamente deturpada dessas sim. religiões, né? E não Uhum, é isso, a gente não pode também cair do outro lado e ter o preconceito e achar que tudo é igual, uhum, que é tudo no mesmo balaio, que são mercadores uhum. da fé todos, simplesmente, né? E não é Sim, eu acho verdade. que o ser humano tem a tendência de geralizar tudo, né? É, Então, se um é, todos são. E não é assim na política, não é assim
na arte não é assim, nem todo artista é Os seres vagabundo, humanos né? são plurais, né? Então a gente Uhum, tem gente boa e gente não tão sim, boa em qualquer lugar que a gente for, né? A uhum, gente tem sempre uma maçã podre, né? Uma aham. ovelha E a diferente gente no meio da... mesmo não é feito só de bondade, né? A gente procura ser bom, mas tem momentos que a gente precisa levantar a voz, erguer bandeiras. Eu vou até falar uma coisa aqui, mas quebrar, né? Paradigmas e coisas, né? É verdade, Porque romper, né? Em vez de falar uhum, né? Porque eu acho que o grande barato da gente é a gente celebrar junto, seja qual sim, for a nossa diversidade aí religiosa, o uhum, Deus é o mesmo, né? Dependendo do jeito que a gente chame, dependendo do nome que a uhum, gente dê, se a gente dá o nome de Alá, se a gente dá o nome de uhum. Oxalá, de Tupã, né? De Cristo, enfim. O Eu Deus, creio, ele é muito maior do que isso tudo, né? Cada eu um creio, chega a ele de uma forma. sim. Inclusive tem uma experiência que eu já ouvi um relato antropológico de missionários que foram em determinado país, em que ali se comia, né, praticava canibalismo. E quando eles chegaram nessa vila, os nativos não os comeram, porque um moço das mãos furadas tinha visitado eles. Se a história é verdade ou não, não sei. Mas é algo para se pensar que Deus está em todo lugar, né? Assim, e cada um vê de acordo consigo mesmo, né? Uhum. Um japonês não vai ver um japonês lá do Japão, não É, vai ver o Deus como a gente vê aqui o Deus judaico-cristão. Ele tem ocidental outras e oriental é referências, diferente, né? ele tem outras referências de Sim. espiritualidade, né? O cara lá do Tibete, o cara lá do Uhum. centro africano, são outras. Eu acho que Deus é uma coisa próxima das pessoas, né? Uhum. Então, Não cada um distante. vê da forma que ele é próximo, né? Você enxerga da forma que ele é próximo. Eu acho que isso que é bacana. E acho muito É. legal você está colocando. Você coloca isso, você fala alguma coisa disso no seu livro ou não? Você Uhum. as histórias não têm esse cunho. A poesia aqui dentro, ela vai tratar do cotidiano, né? É um conteúdo mais cronista, vamos dizer assim. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, sobre viver os sonhos. Eu vou falar aqui sobre ansiedade, que também é um tabu muitas vezes dentro da igreja cristã, né, que afirma que a sanidade mental não é tratada com remédio. E isso é uma mentira, né? Não é, né? Não é Alguns verdade. lugares, né? Você Obviamente pode que. até tratar com terapia, etc e tal, mas Uhum, algum tipo de ajuda você tem. Eu sim, acho que a espiritualidade é super importante, né? é um Você dos crê pilares, em mas alguma também coisa precisa. maior é Uhum, importante, porque quem não crê em nada, eu acho que tem muito mais dificuldade de lidar com essas coisas, sim, né? Porque fica tudo meio vazio. Mas, de qualquer maneira, você não pode abrir mão nunca uhum, do que a gente tem. Senão não existiria. Já que Deus é tão grande, tão poderoso, etc. e tal, ele não daria sim, esse poder ao homem também. Se ele deu esse poder ao homem de lhe curar, é porque faz parte da forma que uhum, ele tem de lhe curar, né? Porque já imaginou se ele descesse toda vez aham. que a gente precisasse de cura, E eu, né? eu acredito, assim, que os médicos é um dom divino. Eu também acho. Eu Através também do acho. estudo, É. há médicos e médicos. Tem médicos que eu passei na minha vida que eu falo, esse cara só foi médico porque certamente tinha dinheiro para pagar uma faculdade, porque ser, como posso dizer, simpático com atendendo, ainda mais em hospital público. Às vezes chega, né? Então, a Às gente vezes passa é por cada uma. difícil. Os verdadeiros médicos que existem, eu não estou falando só aquele que é diplomado, um médico que
que realmente se importa com o paciente ali, eu creio Sim. plenamente que ele foi capacitado por Deus para poder fazer aquilo que ele faz, assim como nós, enquanto escritores, para fazer aquilo que a gente faz. Eu acredito novamente que, como criador, foi criador de todas as coisas, a criatividade dele passou para nós, né? É verdade. A gente é um pouquinho dele, né? A Sofia está perguntando aqui em quanto tempo você escreveu o livro? É em torno de 10 anos que você falou, né? Isso, foi. É que o intuito não era ser um livro, eu só escrevia para mim e algumas coisas eu postava no Face. Mas aí eu reuni tudo ao longo de 10 anos, desde lá de 2013 até aqui. E aí, até antes de 2013, desde 2010, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Por isso que eu falo 10 anos, né? Que a gente, 2020. Aham. E aí já tem bastante conteúdo. Mas E quando te foi. deu o start para você escrever, Uhum, como você percebeu assim, não, eu sou um escritor, né? Você tem o de hábito, por verdade. exemplo, de escrever todo dia? Como, Uhum. como é que é o seu processo criativo, Jonathan? Olha, Simone, eu vou falar pra você que eu não sou regrado. Eu não tenho uma rotina de escrever. Eu Aham. escrevo quando me vem a inspiração. E normalmente é de noite, de madrugada, quando eu estou sentindo algum sentimento muito pulsante, como quando eu fui escrever sobre inveja. Então, a partir de sentir, aí eu coloco no papel ou no computador ou no bloco de notas do celular. Que para mim é normalmente no bloco de notas do celular que eu escrevo. E eu acho que Mas é essa. esse É, caderno aí, você não tem um caderno específico? Você tem. falou da coisa que tem o caderno, você não usa mais caderno? Então, esse título é, na verdade, uma analogia a como eu me sinto diante de Deus. Porque eu coloquei Deus e eu, a poesia em um caderno. Deus é a poesia que se escreve em mim. Então, Ah, entendi, entendeu? É uma entendi. analogia meio que escondida, disfarçada, que eu não falo explicitamente no título, mas que lá dentro do livro Mas é você uma vai forma entender. bem a gente entende isso. Uhum. Porque Entendi. dentro do livro tem uma poesia homônima ao título, que explica o porquê desse título. E Ah, é isso, tá. por Entendi. conta de eu me deixar escrever, de eu deixar Deus escrever a história dele em mim livremente como ele quer. É um pouco fora da casinha, eu não consegui colocar certinho, mas o que eu escrevo é o que eu acho que travou. Voltou. Tá voltando? Você, Voltou. Peraí que travou. ouvindo? Eita, pausou. Travando. Jonathan, que você deu uma travada aí. Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Jonathan, tá? Ai, beleza. Que deu uma travada, você deu uma. Uhum. Então, assim, você não tem aquele hábito de repente, você falar assim, ah, tem esse assunto, eu vou escrever sobre esse assunto. Eu vou sentar e me debruçar. Você não tem isso, você, Não, você não espera tem. vir a inspiração. Uhum. Eu venho inspiração ou tá acontecendo algo muito que tá chamando a atenção muito da sociedade, tá efervescendo no coração da sociedade, como por exemplo, alguns dias atrás a morte do Paulo Gustavo. E aí tem um Ah, conteúdo no meu Instagram que eu escrevi sobre querer estar perto da família nesse momento, porque a partir do que aconteceu com ele, eu me coloquei no lugar e falei, eu quero ficar perto da minha família, é o que importa. E aí eu transformei num conteúdo poético, só que eu fiz audiovisual ao invés de escrever, tá lá no meu Instagram também. E é isso que me inspira, né? Mas antes de vir o audiovisual tem que ter o roteirinho, então é a escrita também. É entendi. isso, quando tem um sentimento muito efervescente, né, na minha vida, aí eu transformo em palavras. E você já está pensando
em escrever alguma outra coisa? Você tem, por exemplo, alguma ideia para um romance ou você vai continuar Uhum, escrevendo crônicas e poesias, porque é isso que é a sua mesmo? uhum. Como é que é esse processo criativo aí do escritor É, Jonathan? eu gosto de escrever conteúdo inspiracional, mas agora o projeto que me veio ao coração é de um podcast que eu vou Hum, lançar futuramente, né? Tá bem perto aí, acho que nesse sábado ou no próximo a gente já vai ter ele por aí. Pegando esse conteúdo do meu livro e tantos outros que eu escrever e transformando num conteúdo audível, né? auditivo, Conteúdo, isso, de auditivo. áudio. Por, isso, de áudio. Por quê? Eu vou pegando os desafios e vou transformando aí em outras coisas. O livro agora, essa é a primeira edição que eu lancei. Já tenho Aham. coisas escritas a partir dele, já escrevi outras coisas. E um dia sim quero lançar outro. Mas por enquanto estou aproveitando bastante os Vai frutos dele, trabalhar esse mesmo. É porque que têm sempre sido muito tem essa bons. pergunta, né? O Sim, autor ele acaba de lançar, já estão perguntando, vai ter outro? Nem vai ter leram outro. aí. É, Então a minha função aqui é perguntar, tá porque eu sei que o certíssima. povo fica fazendo essas perguntas. Tá E o seu certíssima. trabalho como jornalista? Uhum, Você trabalha, você tem interesse em fazer alguma coisa de conteúdo jornalístico ou são coisas diferentes? O uhum, jornalismo é um trabalho e a literatura é outra coisa. Você faz uhum. separado do jornalista, né? Por enquanto, o trabalho com o jornalismo me serve para me manter financeiramente, né? Até até o ano passado eu trabalhava com assessoria de imprensa, fiquei 4 anos em uma prefeitura, 2 anos em outra, então tenho bastante experiência aí, já são mais de 6 anos no jornalismo. Por enquanto, o jornalismo, para mim, é a minha paixão profissional. Eu cresço no âmbito do marketing digital, muito agora eu trabalho numa agência de publicidade lá de Curitiba, mas eu trabalho home office aqui em São Paulo. Ai, que E delícia, né? Essa forma de trabalho é muito é, legal. a Eu pandemia gosto. abriu esses caminhos, né? Eu tô me adaptando, que é um emprego novo, mas estou gostando bastante. E no jornalismo, se eu escrever alguma coisa um dia, pode ser que sim, eu quero transformar. Gosto muito de contar histórias verdadeiras, humanas, as coisas realmente que aconteceram. Então, se eu pegar alguma coisa, algum livro para ser autobiográfico de alguém, trabalhar a biografia de alguém, eu acho que eu Bacana. vou me interessar muito. Ai, bacana. Agora, olha só, eu vou te pedir uma coisa inusitada. Como você é Sim, um poeta, né? Eu vou te pedir, porque daqui a pouco a gente acaba, porque eu sempre acabo um pouquinho antes de 1 hora, para a gente não correr risco sim. de cair e perder a live, né? Então, como a Uhum. gente já está se encaminhando aí para 1 hora, eu queria que você lesse um poema seu para gente, porque quando a Leio. gente fala com escritor de conto, de romance, aí pedir um trechinho às vezes não é Uhum. muito legal, né? Mas um poeta dá para a gente pedir uma poesia. Você pode Tá, é fazer isso para pequenininho. Vou você. separar um pequenininho aqui. Tá Peraí. bom, fica à vontade. Eu já achei um aqui, que Hum, na verdade é uma frase que eu fiz. Não sei se você conhece aqui na nossa região o Figueira Branca, o bairro Figueira Branca. sim. Conhece? Lá nós temos o viveiro E, municipal. E dentro desse é, viveiro, uma vez, no outono, eu estava vendo as folhas caírem ali e me veio uma inspiração. E aí eu escrevi essa frase que está no livro, página 42, para quem quiser comprar depois e verificar, que é o seguinte: a poesia das folhas secas está em adubar o solo para fazer novas folhas e flores brilharem no topo das árvores. Pense nisso. Talvez seu papel seja muito mais importante do que imagina. Então, é isso. de repente a gente está adubando aí, né? Uhum. E eu acho que é muito isso. Eu acho que não existe a, a, a flor principal que está lá no topo da árvore
e a folha seca, não tem diferença. Cada uma tem o seu papel na sociedade. Eu acho que é Sim. muito isso com nós escritores, cada um no seu ramo. Eu acho que é muito isso com os profissionais. O médico não é mais importante do que quem limpa o hospital. Então, eu acho que é isso. Até porque cada um tem a sua função e ela é imprescindível, né? Porque se a gente não Sim, tiver os faxineiros, a gente não tem também a saúde, né? Porque a limpeza uhum, ela passa essencial. a saúde passa, né? Pela profilaxia, pela limpeza. Uhum, Ter essa consciência é legal porque nos faz enxergar as outras pessoas de forma diferente. Você acaba sim, respeitando todo mundo, né? Quando você uhum, percebe isso, a importância de cada função na sociedade, a gente acaba respeitando todo mundo igual, né? Não fica se certamente. achando melhor do que ninguém, isso é bacana. Uhum, Meu querido, o que que você deixa para a gente? Primeiro, como é que as pessoas fazem para comprar seu livro? tá. Eles entram lá na o ICLAP e põem o nome, o seu nome, e aí já Isso. entra. Como é que é? Pode ir pela bio do meu Instagram, eu deixo o link lá para você. E vai direto pro link de compra do meu livro. Legal. Eu vou Tá botar o seu lá. Instagram aqui Uhum, quando eu salvar a live, aí as uhum, pessoas tá podem bom. entrar então, no seu Instagram. Então, olha, você siga o Jonathan, entra lá na live, compre o livro, Sim. ajude o artista local. Quem não for local também, ajude o Ajuda. escritor, ajude o escritor, ajude Sim, o escritor iniciante a se firmar no mercado, que isso é importante também, né, para que sim. desenvolva outros trabalhos. E o que você deixa de dica, o que você deixa para a vida, né? Não é Aham. só para coisa da literatura. O que você acha que é importante você dizer para a gente encerrar essa live? Primeiramente, se previna sempre com máscara e álcool gel. E depois que tudo isso acabar de pandemia, continue ficando perto da sua família. Porque aí o seu trabalho vai bem, o que você fizer de lazer e entretenimento vai bem, e tudo vai bem. Quando você está de bem com a família, com a sua espiritualidade em dia, se você acredita em alguma coisa ou não, porque o não acreditar também é uma escolha. Então, Sim. né, quando você está de bem com as pessoas em volta, à sua volta, seus familiares, você vai estar bem com o resto do mundo. E a sua família é formada de quantas pessoas? Essa família base, a sua base familiar? Porque a gente É, percebe que você dá muita sim, importância à família. Eu acho isso lindo, adoro. Eu acho muito legal, porque eu também dou é essa muito importância. importante. O meu núcleo familiar, que moram na minha casa, somos em três apenas. Minha mãe, eu e meu irmão. Como eu disse, meu pai faleceu lá em 2015, mas ele já não morava mais com a gente. Mas eu tenho uma família muito grande, né? Os parentes muito grande, tanto parte de mãe quanto parte de pai. E todos eles incentivam a escrita, me incentivam a crescer cada dia mais. E é por isso que eu falo, se tem alguma coisa, se tem algum livro hoje, é porque partiu deles também. Então eu acho que é Ah, sempre isso. Valorizar a sementinha, né? É importante. né? Somos todos sementes, né? Sim. A gente tem que ter essa noção, né? Que nós somos todos semente. Jonathan, muito obrigado Obrigado por eu. você ter Prazer se foi meu. disponibilizado aqui a vir mostrar o seu trabalho. Mostra de Sim. novo o livro aí para Mostro gente. aqui. Ó, deixa eu Vamos dar uma divulgar. distância. Deus É e esse eu, a aqui. poesia e um caderno. Quem quiser também jogar no Google esse editor e procurar o título, também dá certo. Isso, mas eu vou deixar aqui para vocês entrarem na Sim, bio dele e comprarem o livro, que é super legal. A editora faz um frete num preço mais acessível, então super bacana. é Uhum. bacana. Meu querido, Obrigado, brigadíssimo, Si. Um beijo. sucesso para você, que você tenha muitas Obrigado. vendas, que Pra você você tenha um também. baita trabalho e que depois que acabar essa pandemia a gente possa fazer uma mostra e juntar esse povo Sim, todo, até para a gente juntar. se conhecer, para a gente conhecer o trabalho dos outros, para a gente
falar sobre literatura, que é sempre uma coisa tão bacana, tão Sim, gostosa, né? com certeza. Abração, Si. Fica com Obrigadíssimo, Deus. querido. Boa noite para você. Boa Um noite. abraço para sua mãe, para o seu irmão. Fica Sim, com pode Deus. deixar. Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Beijo. Boa noite. Vai ficar salva a live. Tchau, tchau. Opa.